Vamos ver alguns exemplos de formulações de problemas inteiros e binários. Vamos começar com o problema de atribuição. Nesse problema, nós temos um conjunto de pessoas e um conjunto de tarefas. E nós queremos atribuir uma tarefa a cada pessoa e uma pessoa a cada tarefa. Supondo aqui que qualquer pessoa pode executar qualquer tarefa. Então, nós vamos assumir que o custo de atribuir a pessoa I a tarefa J é dado por CJ. Temos aqui as pessoas, então, do lado de cá as tarefas, e eu vou chamar de I, vou usar I como um nome genérico para as pessoas e J como um nome genérico para as tarefas. Então, nós queremos que cada pessoa receba uma tarefa. Então, vou apagar aqui para poder ilustrar melhor. Então, uma determinada pessoa, ela tem, nesse nosso exemplo, 4 possibilidades de tarefas. Eu tenho que escolher exatamente uma tarefa para essa pessoa. Então, nós podemos modelar essa restrição da seguinte forma. Eu tenho uma pessoa I, a soma de todo X e J para todo J, então eu estou variando aqui o J, mantendo o meu I fixo. Isso aqui tem que dar 1. Ou seja, uma dessas conexões aqui vai ter que ser escolhida. Eu tenho a mesma coisa do lado de cá. Cada tarefa tem que ser atribuída a uma pessoa. Então, se eu fixar a minha tarefa J, a soma dos X e J, variando aqui o meu I, tem que ser 1. Então, eu mantive o meu J fixo e variei as pessoas que poderiam executar aquela tarefa. A soma dessas pessoas tem que dar 1. Ou seja, uma pessoa tem que pegar essa tarefa e cada pessoa tem que ser atribuída a uma tarefa. E as minhas variáveis X e J tem que assumir valores ou 0 ou 1. Ou a pessoa executa a tarefa ou a pessoa não executa a tarefa. Nós queremos minimizar o custo total dessa atribuição. Então, o produto de C e J com X e J. Então, se o X for 0, aquele custo não vai ser considerado. Se o X for 1, eu vou acrescentar aquele custo C e J ao valor da minha solução. Outro problema clássico é o problema da mochila 01. Então, nesse problema, nós temos um orçamento de B unidades para investir em projetos. Nós temos N opções de investimento. E dada uma opção de investimento J, ela tem um custo ou um investimento mínimo que eu preciso fazer naquela opção, e ela tem um retorno, um lucro esperado. Então, o que nós queremos fazer nesse problema é decidir em quais opções eu devo investir sem ultrapassar o meu orçamento B, de forma a maximizar o meu retorno esperado. Nós vamos então definir variáveis de decisão binárias XJ para cada opção de investimento. Então, se XJ for 1, significa que eu vou investir naquela opção. Se XJ for 0, significa que eu não vou investir. Então, nós queremos maximizar o nosso lucro esperado. Então, se eu invisto naquela opção, eu vou computar aquele retorno esperado. E se eu não invisto, se o meu XJ é 0, eu não vou considerar aquele retorno esperado. E as opções escolhidas, elas não podem ultrapassar o meu orçamento. Então, a soma dos custos de cada opção de investimento não pode ultrapassar o meu total B. Então, se algum XJ for 0, eu não vou estar considerando aquele custo de investimento. Se for 1, eu vou estar considerando.
e todos aqueles que eu estou investindo não podem ultrapassar o meu orçamento disponível. E as minhas variáveis de decisão, elas têm que assumir valores 0 ou 1. Outro problema importante é o problema de cobertura de conjuntos. Então, vamos imaginar que eu tenho um conjunto de regiões em uma cidade. Então, cada pontinho desse aqui é uma região. E eu posso abrir centros de emergência. Tem centros de emergência potenciais. Então, um conjunto N de centros. Para cada um desses centros, se ele for aberto, ele atende algumas regiões. Então, esse centro atenderia essas 4. Posso ter um outro centro aqui que atende essas outras. E assim por diante. Então, cada centro atende algumas regiões. Então, o centro J atende um conjunto de regiões PJ, que é subconjunto do meu conjunto de regiões. E eu tenho um custo para instalar esse centro, custo CJ para instalar esse centro. Então, nós queremos decidir quais centros devem ser abertos ou instalados, de forma que todas as regiões sejam atendidas por pelo menos um centro, e de forma que o meu custo de instalação seja mínimo. Para fazer isso, para poder modelar esse problema, nós vamos usar o conjunto PJ para derivar alguns parâmetros. Então, eu sei que eu tenho M regiões. Eu vou definir, então, um vetor, que eu vou chamar de A, com M posições, uma para cada região. E em cada posição desse vetor, se aquele centro atende àquela região, eu vou colocar um valor 1. Se não atende, eu vou colocar um valor 0. Então, vai ser um vetor com M posições e valor 1 sempre que uma determinada região for atendida. A minha entrada AI para um J fixo, a minha entrada AIJ é 1 se região J, se região I for atendida pelo centro J, 0 se não. Então, isso não é uma variável, isso é um parâmetro do problema. Eu construí essa minha matriz AIJ a partir dos conjuntos de atendimento. Eu vou definir uma variável binária, agora variável, de decisão XJ binária para todo o centro. Então, se XJ for 1, significa que eu vou abrir o centro. Se XJ for 0, aquele centro não vai ser aberto. Então, a restrição do problema diz que se eu pegar uma determinada região, tem que ter um centro atendendo aquela região. Então, eu vou somar para todos os centros, eu vou multiplicar o meu parâmetro que diz se aquele centro atende àquela região pela variável que diz se o centro está aberto. Então, se o centro atende àquela região, isso aqui vai ser 1. E se ele está aberto, isso aqui também vai ser 1. E aí eu tenho que essa restrição vai ser satisfeita porque o centro vai atendê-la. Se aquele centro não atende àquela região, esse parâmetro vai ser 0. Não importa o valor dessa variável, pode ser 1 ou 0. Ele não influencia nessa restrição. Então, eu abrir ou não abrir aquele centro não vai satisfazer essa restrição porque ele não atende àquela região. E se o meu coeficiente for 1 e eu abrir o centro, eu atendo a região. Se eu não abrir, eu não atendo. Então, essa restrição diz que um dos centros que atende àquela região vai ter que ser aberto, porque ela precisa ser atendida. Nós queremos minimizar o custo total de todos os centros que vão ser abertos e as minhas variáveis x, elas têm que ser 0 ou 1. Outro problema importante é o problema do caixeiro viajante. Então, nós temos um conjunto de cidades, um vendedor quer visitar todas essas cidades e retornar na cidade inicial com custo mínimo.
Então, vou assumir que C e J é a distância entre a cidade I e a cidade J. Eu vou definir variáveis binárias x e j para toda a cidade I e toda a cidade J. Se x e j for 1, significa que o vendedor vai de I para J. Se for 0, significa que ele não vai de I para J. Então, nosso objetivo é encontrar o trajeto mais barato. Então, nós queremos minimizar o custo de todas as ligações percorridas pelo vendedor, que vai ser dado pela soma dos C e J multiplicados pelos X e J. Nós sabemos que em toda cidade o vendedor deve chegar em toda cidade e ele deve sair de toda cidade. Então, se eu fixar uma cidade I, a soma dos arcos J que chegam naquela cidade tem que ser 1. Então, dado um I fixo, se eu somar tudo que chega, isso vai ter que dar 1. Da mesma forma, tudo que sai daquela cidade tem que dar 1. Então, para minha cidade fixa, a soma de tudo que sai tem que dar 1. As minhas variáveis têm que ser binárias. Bom, então, esse modelo parcial, ele está dizendo que o vendedor ele tem que chegar e sair de toda a cidade. Isso não é o suficiente para modelar o problema, porque pode acontecer que a minha solução tenha subciclos. Então, o vendedor sai da cidade, chega em outra, ele sai e chega, porém, isso não é o suficiente para garantir que a minha solução vai ser conexa. Ela pode ser algo desse tipo aqui. Então, ele chegou nessa solução, isso daqui é um grafo único, ele chegou e saiu de toda a cidade. Só que isso não representa uma solução para o meu problema, porque ela não é conexa, ela está despedaçada. Para resolver esse problema, uma alternativa são as restrições cut set. Tem a seguinte forma, elas dizem que se eu tenho o meu grafo, se eu pegar o subconjunto dos vértices desse grafo, em algum momento o vendedor precisa sair desse subconjunto. Isso não acontece nesse exemplo que foi dado aqui em cima. Então, eu tenho aqui um subconjunto S e em momento nenhum o vendedor saiu daqui de dentro. Nem desse e nem desse. Então, para modelar essa restrição, nós temos o seguinte. Para toda cidade que está dentro, soma. Para toda cidade que está fora, então, para toda cidade I que está dentro, para toda possível cidade J que está fora, então isso vai me dar todos os arcos em que uma extremidade está dentro e outra extremidade está fora. Então, a soma desses arcos tem que ser pelo menos 1. Em pelo menos um momento, o vendedor vai ter que ter saído daquele conjunto. E eu tenho uma restrição desse tipo para cada subconjunto dos meus vértices que não seja vazio. Então, é um número exponencial de restrições para formular o problema. Uma outra possibilidade, então, uma possibilidade para eliminar subciclos são as restrições cut set. Outra possibilidade são as restrições de eliminação de subciclos. Essas restrições elas dizem que se eu pegar um subconjunto do meu grafo, a soma das arestas que eu estou utilizando lá dentro não pode ser igual ao número de vértices do meu conjunto, porque senão eu vou ter fechado um ciclo lá dentro. Então, se o meu conjunto S ele tem, por exemplo, 3 elementos, eu não posso ter 3 arestas lá dentro, porque se eu tiver 3 arestas lá dentro, eu vou ter um ciclo fechado. Então, para formular essa restrição, nós temos que para todo I dentro de S, para todo J também dentro de S, porque eu quero pegar todas as arestas que estão dentro de S, a soma dessas arestas não pode ser igual a S, ou seja, tem que ser S menos 1 ou menos. A restrição é definida para todo subconjunto de N que tenha pelo menos 2 elementos. Então, novamente, um número exponencial de restrições.
Em geral, nos problemas de otimização inteira, nós vamos ter um número finito de possíveis soluções. Uma possível estratégia, quando isso acontecer, é enumerar todas as soluções do meu problema e encontrar a solução ótima. Só que nem sempre isso vai funcionar. Para ilustrar isso, vamos voltar aqui no problema de atribuição. Nesse problema, para eu poder ver quantas soluções possíveis ele tem, então vamos deixar um lado aqui fixo com as minhas pessoas, e cada pessoa dessa pode ser atribuída a qualquer tarefa. Então do lado de cá eu vou colocar uma permutação das minhas tarefas. Eu vou embaralhar as tarefas. Isso mostra para mim que cada permutação equivale a uma solução do meu problema. Cada permutação de n elementos é uma solução. No total, nós temos n fatorial permutações. Ou seja, o meu problema de atribuição ele tem n fatorial soluções possíveis. O problema da mochila, qualquer subconjunto das minhas opções de investimento é uma possível solução do meu problema. Então, se eu quisesse resolver o problema por enumeração, eu teria que olhar todas as possíveis combinações das opções de investimento, verificar se ela extrapola ou não a quantidade que nós temos disponível para investir, e dentre as opções que não violaram essa restrição de capacidade, eu teria que escolher aquela que me dá o maior lucro esperado. Portanto, todos os subconjuntos são possíveis soluções viáveis. O número de subconjuntos de um conjunto de elementos é 2 elevado a n. Então, são 2 elevado a n possíveis soluções. No meu problema do caixeiro viajante, eu tenho n opções de escolha para a primeira solução. Feita essa escolha, para a segunda cidade eu tenho n-1 opções. Para a terceira cidade, n-2 opções. E assim por diante. Se eu assumir que ele sempre começa na cidade 1, assumindo então que nós vamos sempre começar na primeira cidade, eu tenho n-1 escolhas para a segunda, n-2 para a terceira e assim por diante. Portanto, são n-1 fatorial soluções possíveis para esse problema. Se a gente olhar a tabela que eu vou exibir agora, nós podemos ter uma noção do esforço computacional que seria necessário para enumerar essas soluções. Então, nós podemos ver aqui que para determinados tipos de problema, se o número de soluções possíveis do meu problema fosse polinomial, seria possível resolver esses problemas por enumeração para tamanhos razoáveis de problema, 10, 100 ou 1000. Então, se o número de soluções, por exemplo, fosse n ao quadrado, nós teríamos 1 milhão de possíveis soluções para um problema de tamanho 1000, que é um número razoável. Porém, se o meu número de soluções ele for exponencial, por exemplo, aqui o 2 elevado a n e o n fatorial, para problemas de tamanho 100 já seria impossível resolver esses problemas por enumeração. Para problemas de tamanho 1000, esse número ele já é absurdamente grande. Então, nós vemos que não é possível resolver alguns problemas interessantes simplesmente por enumeração. Nós precisamos ter estratégias mais inteligentes para resolver esses problemas.